Muito bem. Ensaio sobre o amor é o nome do livro, não é? Eu trouxe aqui um para te oferecer depois. Obrigado. Posso oferecer já até. Pronto, começamos assim com uma introdução inesperada. Obrigado, Tiago. E eu ia precisamente fazer a introdução e dar a conhecer-vos mais sobre Tiago Mota, polícia de profissão, Capa Benzelta, agosto de 2022 e autor do livro Ensaio sobre o Amor. Tiago, tu és um poeta. Sim, um bocadinho. Tu és um bocadinho poeta. Mas sabes que é engraçado que quem te vê nas redes sociais, a tua parte do fitness, a tua imagem, é uma imagem realmente de atleta e até em algumas situações hardcore. Mas depois tens esta vertente, não é? Esta vertente em que escreves, isto é poemas de amor. Sim, poemas é poesia de amor. Apenas 90% do que está aí é poesia de amor. E como é que surgiu este gosto na tua vida, ou esta descoberta na tua vida? Eu já escrevo poesia desde os meus 13, 14 anos, por aí. Uma fase inicial era, se calhar, a minha forma tímida de meter conversa ou de dizer a uma rapariga na altura que gostava, que tinha aquela paixonete. Escrevias ali umas coisas bonitas para ela. Entretanto, continuei a gostar sempre de escrever. Depois, conforme fui crescendo, acabei por ter também alguns professores que me incentivaram ou que me inspiraram a escrever da forma como eles também gostavam de poesia, etc. E hoje em dia acaba por ser uma forma ou um escape, de vez em quando, um desabafo, ou até propriamente quando estou apaixonado de escrever para alguém, e continuo a gostar de fazê-lo. Aquilo que estavas a dizer faz sentido, e já me disseram várias vezes, não é? Ou seja, além de ter alguns músculos, não é? E aparecer no Instagram, etc. A parte de ser polícia também acaba por não bater muito certo com o escrever poesia, em termos de estereótipo, mas não tem nada a ver. É um estereótipo, exatamente. Não é mais do que isso. Vês alguém que é polícia, musculado, treinar de cor, fotos agressivas, capa de revista, mas escreve poemas de amor. Não deixa... Isto resulta. O quê? Isto resulta aos poemas de amor. Foi uma forma que sentiste que desbloqueava ali... Na altura resultava porque conseguia dizer aquilo que não conseguia dizer pessoalmente, não é? Agora já não precisas dos poemas. Não, mas continuo a gostar de escrever. Acho que é giro e faz-nos... A mim, pelo menos, faz-me sentir bem comigo também. E isto foi uma coletânea que tu fizeste ao longo do tempo, este livro? Ou foi direcionaste mesmo, quero escrever agora um livro, vou pensar em alguns poemas específicos para este livro? Não. Escolhi, não é, os poemas para esse livro, mas há aí poemas que eu escrevi na minha adolescência, que estão aí, e outros que escrevi mais recentemente. Mas basicamente, ou seja, sempre fui escrevendo. O que é que eu nunca fiz? Eu não publicava aquilo que escrevia. E comecei a publicar no Instagram, há coisa de um ano e meio, alguns poemas que escrevi. Depois fui incentivado por algumas pessoas a dar aquilo que escreves. Havia outras pessoas que partilhavam aquilo que eu escrevia com os namorados ou com as namoradas, e depois davam-me feedback disso, que eu também gostava, não é? Ou seja, alguém está a partilhar uma coisa que tu escreveste, identificou-se com aquilo, para enviar à pessoa que mais gosta. E incentivaram-me a publicar, enviei para uma editora e aceitaram publicar, e foi assim. E isto é recente, não é? Isto tem cerca de Sim, um mês? Não. O livro foi publicado em fevereiro deste ano. Eu estou a associar isto porque recentemente também sei que foste a alguns programas de televisão. Isto juntou-se também aqui um pouco, isto ter sido Capa Benzelta com o lançamento do livro. Foi uma sinergia, digamos assim? Parece que aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas não teve nada a ver. Foi coincidência mesmo. Eu fui à TVI em agosto, que foi no mês que saiu a Capa Benzelta, mas eu fui lá por ser polícia e poeta, ou seja, era como se tivesse duas profissões, e era nesse âmbito que me convidaram para ir à TVI. Entretanto saiu a Capa da Benzelta e aproveitou-se e falou-se tudo ali um bocadinho naqueles 10, 15 minutos que lá estive, e foi engraçado, mas foi tudo ao mesmo tempo naquela altura. E sentes que isto também potenciou, alavancou esta parte que é de escritor, de poeta? Sentes que começou a haver também mais procura, mais interesse de outras pessoas? Sim, porque a televisão tem um poder em termos de divulgação de trabalhos, do que quer que seja, fantástico. E nesse aspecto, sim, ou seja, pude dar a conhecer a mais algumas pessoas a poesia que escrevo,
e recebi alguns feedbacks bastante positivos. Isso para mim é sempre um gosto, as pessoas gostarem daquilo que nós escrevemos, não é? E para além de escreveres e de teres esta veia mais poética, também és um leitor assíduo, gostas de ler com alguma regularidade. Eu pergunto isto porque no outro dia eu publiquei, aliás já falei disso no meu último vlog, falei disso e deixei uma publicação também nas redes sociais. Para mim, o melhor livro que eu já li até hoje, um livro que me marcou, que foi O Caminho do Homem Superior. E tu deixaste um comentário a dizer grande livro, uma coisa do género. Eu li esse livro precisamente no verão do ano passado, ou seja, fez agora um ano, e foi um livro que é um bocado inspiracional, ou seja, motivacional, de vamos focar-nos em nós e fazer algo por nós. E foi um bocadinho isso, ou seja, sermos a nossa melhor versão, no fundo. E foi um bocadinho isto que eu fiz no meu último ano, ou seja, quando tentei publicar o livro das coisas que escrevia, quando tentei ser capa da Men's Health, e tudo o resto que nós fazemos, ou seja, além disto tudo também sou pai, tenho 2 filhos, tentar ser o melhor pai que posso. Tem que idade? Tenho a Sofia com 4 anos e o Martim com 11. E às vezes não há tempo para tudo, aquilo que estavas a dizer, a parte da leitura. Tento ler, neste momento estou a ler um livro e tenho lá outros para ler, mas nem sempre consigo ler com a assiduidade que eu gostava, sobretudo hoje em dia. Vais conciliando dentro do possível, vais tentando sempre manter aí esse hábito, digamos assim. Sim. Esse livro, para além de ser muito inspirador nesse sentido, de nos focar e fazer muitas vezes pensar no nosso propósito, no nosso caminho, privilegiarmos isso, em vez de às vezes nos perdermos com coisas banais, tem também uma parte muito interessante que fala precisamente das energias entre homem e mulher, a forma do homem ver determinadas coisas e a da mulher ver determinadas coisas, e muitas vezes coisas que até num primeiro impacto podem não ser tão perceptíveis, ele consegue ir a fundo e explicar o porquê daquilo, não é? O porquê da nossa visão em algumas situações ser uma e as mulheres ser outra. Claro que sim, completamente. Até porque há sempre uma tendência para o homem ser mais lógico e mais racional e a mulher mais emotiva, e isto muda muitas coisas no dia a dia e na forma de estar e na forma de viver. E o livro consegue ir ali a casos e exemplos que eu acho que eu pelo menos fiquei com a sensação, eu já passei por isto e não vi isto desta forma, isto afinal é muito mais simples do que o que parece. Não é? Deu-me essa sensação e o livro marcou-me muito positivamente nesse sentido. E por isso recomendei também aos meus seguidores, às pessoas que acompanham o meu trabalho, um bom livro para lerem, porque realmente pelo menos a mim faz-me sentido e recomendo. E achei interessante tu teres eu também adorei o livro e acho que fez diferença, ou seja, há livros que nós lemos e que não muda nada em nós, e ali acho que dá para nós fazermos uma introspeção e percebermos, nós podemos se calhar ir por este caminho realmente e sermos melhor pessoas nos vários aspectos da vida. Não estou a dizer que foi só isso, não é? Ou seja, o caminho faz caminhando e tudo influencia aquilo que os resultados que vamos tendo, mas ajudou-me, esse livro ajudou-me no sentido de ver as coisas de forma diferente, algumas coisas pelo menos. E houve assim mais algum livro que tenha marcado especialmente, que tu tragas contigo? Tenho vários, ou seja, o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, é um livro que eu adoro. Não tem o mesmo espírito deste, ou seja, é mais uma história que nos faz ver as coisas numa perspectiva um bocadinho diferente. Também gosto muito do livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Pronto. Mas em termos de inspiracional, ou seja, de nós fazemos uma reflexão, este aqui marcou-me. Agora, depois tem outros autores que têm livros que eu gosto da escrita, ou o que quer que seja deles. Noutras áreas. Sim. E então isto de ser capa Men's Health, foi a primeira vez que participaste? Não. Já tinhas participado antes? Já tinha participado algumas vezes. Inclusive eu já tinha 16, 17 anos, enviei uma fotografia para o mail que lá estava, mas pronto, nunca ninguém me deu resposta nenhuma. Depois tentei julgo que mais uma ou duas vezes, e agora esta última consegui. E conseguiste com um grande destaque, porque a nível de condição estavas muito bem, aliás. Obrigado. É uma condição mesmo realmente muito boa, e não é uma condição que não se consegue de um dia para o outro, é uma condição de trabalho e de anos de trabalho, não é? Isto é engraçado, que eu tive aqui o Vasco,
que foi o mais novo a fazer uma capa Men's Health, precisamente com 16 ou 16. E aqui estamos a falar de um caso que é exatamente o contrário, que é com 16 ou 17 mandaste para lá a foto, não aconteceu, mas continuaste um estilo de vida saudável, hoje em dia com 36 para a semana. 36 para a semana, 35, foste e destacaste, conseguindo fazer a capa, não é? Que era um objetivo que tu tinhas. Eu treino há muitos anos, ou seja, eu não conheço ninguém que treine há mais anos que eu musculação. Começaste com que idade? Com 13. A fazer, ou seja, eu vivia na base das Lajes, nos Açores, nessa altura que o meu pai foi para lá fazer uma missão de 2 anos, e tinham lá o ginásio americano, que era um ginásio gigantesco, na altura provavelmente dos maiores que existia em Portugal, e comecei a treinar lá com um amigo meu, na altura, sem qualquer acompanhamento, ou seja, íamos cometendo os nossos erros e não sei o que mais. Mas pronto, foi um gosto que ficou e nunca mais deixei de treinar musculação. Fazia outras coisas, joguei futebol, basquete, depois também tive uma altura que fazia apenas crossfit, mas o treino com pesos e musculação, bodybuilding, seja o que for, acabei sempre por fazer há muitos anos. Assim como a questão da Men's Health, porque quando morava nos Açores já havia a Men's Health, ainda não havia em Portugal, mas já havia a americana, e comecei a ler algumas coisas nessa altura lá na base. Pronto, e depois já fui acompanhando desde 2001, que foi quando ela apareceu cá em Portugal, e continuei, ou seja, é um bocadinho aquilo que estávamos a falar do livro. A Men's Health também acaba por dar-nos várias pistas, vários conteúdos que nos permitem ser um bocadinho melhor em cada uma das áreas, seja no fitness, seja na alimentação, seja nas relações, seja na parentalidade, enquanto pais, seja em termos profissionais. E acho que é um bocadinho isso o nosso objetivo, tentarmos sempre ser um bocadinho melhores em tudo aquilo que fazemos. Ou seja, foi algo que te foi acompanhando no teu percurso, foste lendo, foste pesquisando, decidiste participar e até que atualmente participaste, tornaste capa. E como é que foi este impacto? Sentiste? Houve um feed? Eu digo-te isto porque eu reparei que deste um pulo significativo nas redes sociais. Aliás, era algo que não exploravas muito, pois não? Não, eu tenho redes sociais há coisa de redes sociais, mentira, Facebook tenho há mais tempo, mas pronto, mais a nível familiar e de amigos. O Instagram tenho há coisa de um ano e pouco, também no verão do ano passado. E pronto, tipo, não potenciava assim muito. Hoje em dia tento também para servir de exemplo. Foi um bocadinho também aquilo que... motivar as outras pessoas. Exatamente. Eu também falei disto na entrevista, nós quando somos pais, não sei se és pai, mas quando somos pais, eu acho que dos vários objetivos que temos na vida, há um que é o mais importante de todos, que é sermos um exemplo para os nossos filhos. E isso eu sempre, desde que sou pai, tento fazê-lo. Agora, a partir do momento que fui capa da Men's Health, além do exemplo para os meus filhos, acho que também devemos ser um exemplo em termos para o resto das pessoas, em termos dos ideais que a Men's Health defende e aqueles que as pessoas se revêem. E nesse sentido gosto de ir partilhando mais algumas coisas sobre mim, sobre a minha escrita, sobre os meus treinos, para que as pessoas possam rever naquilo, ajudá-las de alguma forma, em termos motivacionais, seja o que for. Tiago, o físico que tu tens não se constrói de um dia para o outro. Que hábitos é que tu trazes contigo? Que hábitos é que tu enraizaste na tua vida? Tens hábitos, certo? Tens hábitos que tu associas a este sucesso. Não, porque há pessoal que não faço nada demais. Há hábitos, não é? Normalmente um físico trabalhado é um físico que reflete hábitos e é um físico que reflete... Normalmente o físico reflete também a mente, não é? Porque é preciso força psicológica para se criar um compromisso connosco próprios e com esses hábitos. Conta-me, quais são aqueles que tu achas que mais têm responsabilidade sobre o sucesso do físico que tens hoje? Disciplina, consistência, ou seja, quando eu digo que comecei a treinar aos 13 anos, eu treinei praticamente sem parar. Eventualmente, quando tinha alguma lesão, quando fui operado, por exemplo, ao cotovelo, uma tendinite, parei ali uns 2, 3, 4 meses, mas de resto eu nunca parei. E quando eu digo não paro, é no sentido, eu não sigo uma lógica, até pelo meu trabalho e pelos meus filhos, de treinar segunda, terça, descansar quarta, ou seja, eu treino sempre que posso. Dá uma média de quantas vezes por semana?
4 a 5. Durante cerca de 22, 23 anos, não é? Sim, 23 anos. Vai fazer 23 anos, desde os 13, pronto. 4 a 5 vezes. Por exemplo, hoje, o meu dia normal começa um bocadinho mais cedo do que a maior parte das pessoas. Eu acordo 3h30, 4 da manhã. A primeira pessoa até hoje, não tenho que ver aqui. É a primeira pessoa até hoje. Pessoal, marquem este episódio. Nunca me tinham conseguido bater nesta parte. Nunca. Vou-me embora. Fechou! Bom, eu acordo às 5 horas, toda a gente diz: és maluco! Tu acordas às 3h30. Acorda 3h30, 4 no máximo. Sem despertador. Sem despertador. Eu acordo também sem despertador. Normalmente ali 15 minutinhos antes, 4h45, 4h40. Mas 3h30 é muito. Eu às 5h30, 6 da manhã normalmente tenho o meu treino feito. Tomo o meu banho, tomo um pequeno almoço, preparo os miúdos, depende das semanas. E porquê é que acordas a essa hora? Por uma questão de rotina? Sentes-te bem? Ou porque... Gosto de treinar de manhã. Okay. E e lá está, quando tenho filhos, a parte final do dia é sempre mais complicada. É a parte em que fazer jantar, preparar banhos, ajudar. És tu que tratas disso tudo lá em casa? Sim, eu vivo sozinho, por isso tem que ser. Mas eu gosto de treinar de manhã também, além de... Para mim, a melhor a treino também é essa, é às 6 horas. Mas o meu dia também acaba cedo. Pois, às 10 da noite, às 10 acabou. E quase que aposto que ali lá para as 9 horas, 8h30, já não te venham assim com coisas muito complexas, tu queres já começar a desligar. Não, eu acordo com muita energia. Ou seja, eu acordo como se fosse, pronto, seja a hora que for. E à noite é a minha fase já de descompressão, ou seja, já não trabalho à mesma velocidade. Identifico-me perfeitamente, e quem me conhece sabe isso, e quem não me conhece estranha, porque eu também, como te disse, acordo sempre às 5 da manhã, 4:45 normalmente, e acabo por começar o meu dia com muita energia. Faço o cardio, faço a refeição, faço o treino normalmente às 6h15, estou a fazer já o meu treino de musculação, já com o cardio feito, refeição feita, e começo o dia com muita energia. As minhas principais tarefas do dia são de manhã. E depois também chego ali às 8h30, começa a chegar àquela hora que é para desligar, para acalmar, pronto, para recolher, não é? Recolher, porque realmente é um cansaço muito grande. Quem começa o dia tão cedo é um cansaço muito grande, e o dia, tendo um dia exigente, sim. chega-se àquela hora e sendo que ali 9h30, 10 horas, acabou. Estou na cama. E não sei se acontece o mesmo contigo. Há dias que são diferentes, ou seja, temos um jantar, qualquer coisa, um aniversário, e deitamos mais tarde. Mas o horário de acordar não dá, eu não consigo. Eu acordo e já não consigo adormecer. Fico ali. Posso conseguir dormir a sesta ou alguma coisa assim. Agora, àquela hora, tenho que fazer alguma coisa. Que também era uma altura, já agora, que alguns poemas que eu escrevi também nas semanas que tinha a minha filha comigo, ou seja, não conseguia treinar a essa hora, mas acordava na mesma. E acabava por escrever poesia às vezes às 4, 5 da manhã também, quando acordava. Também lá está, a minha hora de manhã é a hora mais produtiva a altura mais produtiva do meu dia. Sei perfeitamente o que isso é. Aliás, às vezes até te vem, tu deitas-te no final do dia, já estás cansado e tudo mais, e de manhã acordas e é naqueles horários logo cedo que te vêm ideias, ou que te vêm, lembras de qualquer coisa, e que parece tudo muito mais simples. Isto tem explicações científicas e depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que são muito mais produtivas de manhã, outras ao final do dia, mas também há hábitos que se podem enraizar, não é? E muitas vezes é isto, enraizando hábitos conseguimos ter depois a tarde mais livre, mais dedicada aos filhos e tudo mais, seja o que for que tínhamos que fazer à tarde, e evita-se desculpas de não treinei porque... O que é facto é que com hábitos certos é possível. Claro que há pessoas que têm maior predisposição do que outras. Já percebi que tu tens essa predisposição de acordar cedo e fazer cedo o teu treino, mas quem não tem essa predisposição também pode trabalhar criando ali uma rotina de costumo acordar todos os dias às 8 horas para estar às 9 no trabalho. Vou tentar acordar meia hora mais cedo para ir fazer uma caminhada. E depois já me habituei àquilo, vou tentar acordar uma hora mais cedo, se calhar já consigo fazer uma caminhada e um pequeno almoço mais saudável. Não é? Completamente. Quando falas de hábitos, é um hábito, porque eu quando disse que comecei a treinar aos 13 anos, aquilo no ginásio onde eu treinava, lá na base das lajes, aquilo tinha horários específicos, ou seja, por exemplo, das 4 às 5 às 6 da manhã
os portugueses podiam treinar, mas por exemplo das 6 às 8 da manhã só podiam treinar os americanos, ou seja, os portugueses não podiam entrar. E assim durante o resto do dia. E então uma das coisas que eu comecei, não era sempre, mas fazia algumas vezes, era que treinava das 4 às 6, que era o horário que era permitido aos portugueses treinar. E então ia mais um amigo meu, e na altura andava no 9º ano, por aí, e acabava o meu dia nessa altura, acabava às 8 da noite, 8h30, ou seja, isto aos 13, 14 anos. Acaba por ser um hábito, hoje em dia continuo a fazer praticamente a mesma coisa em termos da minha rotina de dia. E sentes-te bem com isso. E para além desse hábito, o que é que tens na tua rotina a nível de alimentação, a nível de cardio? Fazes cardio, não fazes? Como é que costuma ser a tua distribuição a nível de treino e a alimentação? Em termos de cardio, faço cardio, se calhar não tanto quanto devia fazer, mas eu faço uns treinos que eu costumo apelidar de body cross building, que é uma mistura de bodybuilding com crossfit. Pois eu vi que tu tens isso no Instagram. Eu até pensei que isso fosse algum espaço teu, algum tipo de... É um nome que eu chamo ao treino que eu faço. Ao teu tipo de treino. Que é uma coisa... Body cross building. Que não é... Há uma variação do treino, ou seja, não é aquele plano de 6 semanas, de 4 semanas, seja o que for. Todos os treinos são diferentes, um bocadinho à semelhança do CrossFit e muita da filosofia do CrossFit, só que numa vertente mais de... não com o objetivo da performance física, ou seja, de sermos os mais rápidos, os mais eficazes a fazer aquele tipo de treino, mas mais numa vertente de hipertrofia. Eu gosto, porque eu não gosto de ir ao ginásio e fazer todos os dias o mesmo treino. Mesmo quando não fazia ainda CrossFit, já não gostava, ou seja, gostava de... Esta semana, por exemplo, fiz bíceps e tríceps, ou fiz peito, seja o que for. Na semana seguinte, ou no treino seguinte de peito ou de bíceps e tríceps, o meu treino é diferente do anterior. E normalmente, na filosofia tradicional do bodybuilding, acaba por haver ali uma adaptação do músculo durante X semanas. Pronto. Sim, 12 semanas, 16. Ou seja, o meu treino é um bocadinho diferente nesse aspecto. E para voltar à parte do cardio, acaba por haver menos descanso do que num treino de bodybuilding tradicional. E consigo treinar o cardio dessa forma. Ou algumas vezes com a introdução, sei lá, imagina um treino de peito, normal, entre aspas, um treino tradicional, em que colocas no meio desse treino um exercício de cardio. Ou seja, diminuis as cargas, não vais fazer com as mesmas cargas. Um exercício de peito para altas repetições. Sim, ou seja, fazes repetições de entre 10 a 15 repetições. Só que no período de descanso, em vez de descansares, fazes corrida, fazes salto à corda, estás a ver? Depois voltas a fazer. E fazes isso nos teus treinos, dentro desta sim, dinâmica? Ou seja, vou variando. Okay. Os meus treinos são sempre variados. Tem dias que faço só um treino de bodybuilding tradicional, tem dias que faço só um treino de CrossFit, mas a maior parte dos dias faço uma mistura dos dois. Consegues? Okay. Por exemplo, o treino de perna, estás a fazer agachamentos e no teu descanso do agachamento vais um bocado à bicicleta. Ou à bicicleta, ou até aos lunges, por exemplo, walking lunges, sem peso, estás a ver? Sim, não vais às cargas máximas de squat, não é? Claro que sim. Vais variando. Mas eu gosto deste tipo de treino, tanto para crescimento muscular. Sinto-me bem com... Já puxa bastante pela parte cardiovascular, não é? Sim. Assim, acabas por não ter um treino específico só de corrida ou de caminhada ou não costumo fazer. Depois, quando em vez faço aulas de CrossFit, ou seja, faço uma aula de grupo de CrossFit também. Já puxa um pouco mais pela parte cardiovascular. A nível de alimentação, como é que costuma ser a tua rotina? A nível de alimentação, não é o meu ponto forte, para ser sincero, porque nem sempre é fácil fazer comida em casa que dê para todos, ou seja, as crianças comem umas coisas, eu preciso comer outras, então tento não... Como é que jogas isso tudo? Conta-me lá. Não é fácil, ou seja, tento não exagerar, ou se exagerar num dia, tento fazer ali 2, 3 dias de comida mais saudável, tento fazer uma coisa que é, eu durante o almoço que estou a trabalhar, normalmente levo comida de casa, faço marmitas, ou para a semana toda, ou vou fazendo durante a semana, tento que essa comida seja o mais saudável possível. À noite, com os miúdos, tento fazer um misto, ou seja, tem dias que é mais saudável, tem outros dias que aparecem as batatas fritas e essas coisas, os miúdos também gostam. Não sou completamente
muito restrito, nunca pesei comida nem nada disso, ou seja, tento comer as quantidades certas de proteína, hidratos, gorduras, É mais intuitivo, já começa a ser uma coisa intuitiva para ti. Não tens necessariamente que pesar quantidades, mas dá-me aqui um exemplo do teu pequeno almoço tradicional. Não quer dizer que seja todos os dias, mas em média, o que ele faz mais vezes? Pequeno almoço depende um bocadinho. Tem dias que faço ovos mexidos, por exemplo, com sumo de laranja. Tem dias que até treino em jejum, dependendo do treino. Tem dias que como uma barra de proteína, por exemplo, e um café, por aí. E depois tomo um pequeno almoço só depois quando eles acordam. E aí é que fazes normalmente os ovos? Ou... Sim, mas mais por aí, ou seja, ovos, fruta de vez em quando. Ok. E costumas optar também pela aveia em algum dos lanches ou batidos? Gosto da aveia, às vezes, não tanto ao pequeno almoço, já comi, de vez em quando acontece, mas às vezes ao final do dia tipo, apetece-me comer alguma coisa e gosto até agora não sei a marca em concreto, nem vale a pena falar, mas uma aveia que é misturada até com proteína. Já vem preparado. Pronto, exatamente. A nível de suplementação, o que é que costumas fazer? Eu suplemento praticamente a única coisa que tomo com alguma regularidade são os pré-treinos, que tem a ver também se calhar com a minha hora de treino. Faz-me sentir bem durante o treino, sobretudo quando são treinos mais virados para o cardio. Fora isso, proteína, e neste momento não tenho tomado multivitamínico, que de vez em quando também tomo, mas isso não tomo sempre. Ou seja, acabas por ter aqui um estilo de vida que é um estilo de vida saudável, não olhas necessariamente para a quantidade de comida, procuras comer o mais saudável possível, o mais equilibrado, e juntar aqui os suplementos que são básicos, a proteína, de vez em quando umas vitaminas, os pré-treinos. Pré-treinos que normalmente têm aí no horário de treino. Normalmente têm creatina, beta-alanina, cafeína. Sim, se tomares regularmente sempre tens ali um aporte de creatina também. Sim. Pronto. E em média, 4, 5 treinos por semana. Sim. Dentro desta dinâmica. Às vezes mais, mas 4, 5 é o habitual. O habitual. Muito bem. E como é que sentes que tem sido agora passar esta mensagem? Porque realmente foi aqui um período de grande projeção e que despertou o interesse de muita gente, tanto que os teus seguidores também dispararam. Como é que tem sido passar este estilo de vida, estes hábitos para as outras pessoas? Tens recebido muitas questões? Há algumas coisas em concreto que o pessoal tenha perguntado e abordado? Sim, algumas. Por exemplo, tenho pessoas que me perguntam se eu os posso ajudar em termos de treino, se posso... Tenho um determinado problema, uma doença cardiovascular, seja o que for, que depois remete para uma questão que eu não sou personal trainer. Ou seja, eu adoro treinar, eu percebo muita coisa de treinos, pela minha experiência, por alguns cursos que tirei, mas não sou personal trainer, ou seja, eu não consigo, é uma parte que eu não os consigo ajudar, ou seja, é esse tipo de pessoas que procuram ajuda para ter um treino mais específico para eles. Eu partilho os meus treinos muitas vezes. Imagina, quero experimentar um treino destes que eu estou a dizer, vês mais ou menos aquilo que eu lá coloco e podes fazê-lo. Agora, uma coisa adaptada para uma pessoa em concreto, isso não faz parte das minhas competências, nem das minhas capacidades, não é? E às vezes, pronto, o meu trabalho é só de encaminhar. Em termos motivacionais, aí sim, posso dizer alguma coisa de os ajudar a olhar para eles, de focarem-se naquilo que têm, de disciplinar a vida, ou seja, acordar-se. Isso às vezes até amigos meus, gostava de começar a treinar contigo assim. Quando quiseres, é acordar cedo e vens comigo e a gente treina e não sei o quê. Mas pronto, aí é diferente. Agora, pessoas que queiram ajuda em termos de treino propriamente dito, aí já não consigo ajudá-las, a não ser encaminhando para pessoas da área mesmo. Coisas da área. E aqui tens também na entrevista que deste à Men's Health alguns pontos que tu focas sobre também a tua rotina, a tua motivação, aquilo que te levou a chegares a este ponto. Qual foi realmente aqui a tua grande motivação
para começares a dedicar-te a esta área, a ver a evolução do teu físico? Às vezes nós temos referências, ídolos, o que lhe quisermos chamar, ou simplesmente aquilo começa naturalmente porque temos um parceiro de treino. Como é que foi o teu caso? No meu caso foi precisamente aí. Como eu tinha dito, nos Açores comecei a treinar com um grande amigo meu que já treinava, ou seja, ele era ligeiramente mais velho que eu, e nós começámos a treinar, sei lá, não quero mentir, mas durante um ano ele tinha um físico que não precisava de treinar pernas, no fundo. Ou seja, e então o nosso treino, ou seja, os erros que nós cometemos, o nosso treino basicamente era todos os dias, durante muito tempo, fazíamos peito, bíceps e tríceps. Isto aos 13 anos. Depois comecei a... Todos os dias? Todos os dias, ou seja, o músculo ainda doía e nós... Ou seja, hoje em dia vejo que não fazia sentido nenhum. A parte boa de se começar a ser essa é que temos mais tempo para errar e aprender. Exatamente, não é? mas... e foi com ele que eu comecei a treinar. E hoje em dia não, na altura, depois passado cerca de 2 anos de começarmos a treinar, ele teve um acidente de carro e faleceu, e era uma pessoa que tinha muitos sonhos na vida, ou seja, na altura queria tirar a carta de condução, queria concorrer à Força Aérea, tinha ali um conjunto de... Estava a tirar o curso na Salvador, tinha ali um conjunto de sonhos que nunca chegou a concretizar, ou seja, e é um bocadinho isto que eu... Tinha que idade? Ele, quando faleceu, tinha 21 anos. Isto também marcou-te também de alguma forma? Marcou no sentido de nós vermos a vida, aquilo que dizias, nós do livro, não nos focarmos em coisas que não interessam. E isso é muito... Hoje em dia há muita gente que se chateia com coisas que não têm interesse nenhum e deixamos os sonhos para depois. Quando a vida é mesmo isso, ou seja, é nós tentarmos chegar a realizar os nossos sonhos, mostrarmos que é possível, tentarmos, acreditarmos. Costumo dizer que há duas coisas que a gente nunca pode deixar de acreditar, no amor e nos sonhos. O amor é aqui mais na questão da poesia, mas não podemos deixar nem de acreditar nem de fazer por eles, porque a gente não sabe qual é o último dia que estamos cá, e há isto para te responder à questão de como comecei a treinar e da questão da Men's Health, de publicar. Tenho outros objetivos na vida, em termos profissionais, em termos pessoais, que pretendo realizá-los e vou fazer por eles. E a minha inspiração é um bocadinho esta, ou seja, é esta pessoa, que é um grande amigo que eu tive na vida, inspirou-me a começar a treinar, bem como deu-me um ensinamento, ao já não estar connosco, não é? Ao que temos que fazer hoje, não podemos deixar para depois, temos que lutar por aquilo que acreditamos, porque não sabemos quando é que deixamos de estar aqui. Ou seja, no fundo, de cada dia fazer de cada dia uma oportunidade, não é? E irmos atrás. E qual é que é aqui o teu maior, ou os teus principais sonhos, objetivos que queres alcançar, que estás empenhado a alcançar, e claro que possas revelar, não é? Porque às vezes temos alguns que queremos guardar, está tudo bem, aqueles que se pode assim... Não, tenho um objetivo muito grande, já também há muito tempo, que tenho muitas dificuldades por causa da rotina com os meus filhos, não é fácil, que era escrever um romance. Hei de conseguir, estou a trabalhar nisso. O primeiro passo está aqui. Sim, é diferente, ou seja, nós quando escrevemos um poema não precisamos do mesmo tempo do que para escrever para um capítulo ou o que quer que seja num livro, mas depois não convém haver muitas interrupções para não se perder o fio à meada. Exatamente, e nesse aspecto é uma coisa que está na minha mente, que estou a trabalhar nela, mas requer ainda o seu tempo. Tu sabes de cor alguns poemas? De cor completo, esse aí que está aí na contracapa sei, mas a maior parte não. Ok, só sabes este? De cor não, sei. Sim, de cor. Assim para estar a... Também imagina, isto são muitos poemas aqui, não é? Mas este está forte. Eu até lia. Só que o Tiago até meteu os fones e isto vai ficar sério. Isto vocês iam ter visto isto. Podes ler. Vou ler. Deixa-me só pôr aqui um momento de suspense. Ponho uma música. Amo-te. Como se ama a vida. E não sei mais o quê. Amo-te. Mais do que devia. E nem sei porquê. Amo-te. E escrevo-te. E nem sei para quê.
eu nunca pensei tornar-me um poeta nesta altura da minha vida. E assim, vocês estão-se a rir, né? Estão-se a rir, o podcast é do David, ele é que se enterra sozinho. Tiago, estás-te a rir, né? Está bem. Mas é isto. Por isso é que eu gosto tanto disto do podcast, das conversas da elite. É que os convidados conseguem me tornar assim romântico, doce. Eu vou ler isto. Eu vi que tu disseste isso tudo a olhar para o Tiago. É que isto supostamente eles não iam perceber, né? O pessoal nas câmaras não ia perceber. Mas é bom diferenciar qual é que é o Tiago. Pois, porque tu olhaste. Ainda por cima já sacudiste água do capote. Mas isto então é algo na tua vida que tem feito sentido, até porque queres continuar a apostar, não é? E agora fazer a parte de fazer um romance. Tens assim alguma ideia alguma coisa que tu gostasses de focar nesse romance? Já tens ideias na tua cabeça ou é algo que... Tenho ideias. Tenho ideias, algumas que precisam de mais alguma consolidação, depois é preciso ainda pensar as personagens, que características é que cada personagem deve ter para que a história faça sentido, mas não queria partilhar as minhas ideias. Não. Primeiro temos o ensaio sobre o amor e em breve fiquem atentos que vêm aí novidades. Com calma, fazerem uma coisa em grande. E Tiago, temos então aqui uma grande variedade, né, na tua vida, que é desde a profissão, depois a tua parte, não é um hobby, é um estilo de vida, o teu estilo de vida, o fitness, depois esta vertente de poeta e de escritor de romances. De que modo é que tu achas que isto também tem inspirado outras pessoas, que tens recebido perguntas também a propósito destes temas? Como é que tem sido a abordagem dos teus seguidores, das pessoas no dia-a-dia, e depois desta presença na televisão, que também foi muito partilhada e muito divulgada por muita gente? Vi várias histórias sobre isso. Como é que tem sido o feedback em relação a esta vertente? Tiago K-Menzel, Tiago escritor. Faltou só uma coisa, que é a questão de ser pai. Com certeza. Esse é... Mas já tinhas falado várias vezes nisso. Não, mas é aquilo que consome mais tempo e que consome mais... e que também me traz mais retorno em termos positivos de felicidade. E, aliás, não é por acaso no meu Instagram, a primeira coisa que aparece inspira-te a ti também. Sem dúvida. Dá-te força. Dar o exemplo, ser um orgulho para os nossos filhos em termos daquilo que me estavas a perguntar, da questão do livro e dos poemas que eu escrevo. Aí tenho alguns contactos, e isto aqui é curioso, muitas vezes em termos de desabafo, ou seja, pessoas que as relações não funcionaram, ou que estão com algo, e tem uma pessoa em quem podem dizer, não sou psicólogo, mas acabo por ou revêem-se em algumas coisas que estão nos poemas e com isso ganham confiança para desabafar das suas situações comigo. Mas acho que a partir do momento que nós conseguimos ajudar alguém, né, que seja às vezes só ouvindo essa pessoa, já ficamos contentes também. E aquilo que tem acontecido em termos de Instagram ou de redes sociais relativamente à poesia que escrevo tem um bocadinho a ver com isso. É estes desabafos que recebes e no fundo às vezes é mesmo só ouvires, é isso? Só o facto de ouvires e... Às vezes dar algum conselho, não é? Depende das situações, mas acho que já sentimos-nos bem connosco quando sentimos que, olha, ajudei alguém ou pensamos nós que ajudamos, muitas vezes. Sim, e se a pessoa foi ter contigo e desabafou contigo, muito provavelmente é porque acredita que aquilo também a vai ajudar, não é? Que vai fazer bem. Sim. Que dicas, mensagens, conselhos gostavas de deixar aos teus seguidores e às pessoas que estão aqui a acompanhar o nosso podcast? Já falaste aqui alguns muito importantes e foi aquela história que referiste mesmo do teu amigo, não é? Do viver o dia-a-dia, mas há sempre algo mais. O meu grande conselho e a minha forma de estar na vida é um bocadinho essa. Não se chateiem por aquilo que não interessa, foquem-se naquilo que importa, nas pessoas que importam, naquilo que vos traz felicidade e lutem por serem sempre pessoas melhores e pelos sonhos que têm, ou seja, não deixem ficar para depois, não se contentem com
com o trabalho que não gostam, com a relação que não gostam, com o estilo de vida que não gostam. Temos esta oportunidade. É agora que temos que ser aquilo que queremos ser, no fundo. Este é o conselho que eu dou. Muito bem, Tiago. Como é que as pessoas te podem encontrar? Através das redes sociais. Tenho o Instagram do Mr. TJ, tenho do ensaio sobre o amor. São as formas mais fáceis e que dá para encontrar em qualquer lado. Costumas partilhar mais conteúdos no teu perfil mesmo, Tiago Mota, que é neste caso Mr.TJ, ou costumas partilhar mais no Bodycross Building? Qual é que costuma ser aqui a tua fonte principal de partilha de conteúdos? O Mr. TJ é o que tem 1 ano e pouco. O Bodycross Building tem cerca de 1 mês. Ainda está numa fase inicial. A ideia é colocar, ou seja, isto para fazer aqui a diferenciação. Bodycross Building, a ideia é colocar todos os treinos que vou tendo e vou fazendo. Mr. TJ, um bocadinho de tudo, do que é a minha vida, da poesia, dos meus filhos, do meu dia-a-dia, dos treinos, seja tudo. E depois tenho o ensaio sobre amor, que é só sobre a escrita, ou seja, não tem nem a fotografia, é só mesmo... Partes aqui dos certos. Alguns daí e outros que ainda não foram aí publicados. Sim. Okay. Qual é o principal conselho que podes dar a alguém que queira ser Kappa Menzelt um dia? É seguirem os conselhos e os ideais da Menzelt em todos os aspectos. Ou seja, e aqui é importante não só na parte física. Seja, não interessa só ter um corpo em condições, ou seja, um corpo que possa ser capa. Interessa também o conteúdo, ou seja, o resto. Sermos boas pessoas, com bons valores, com caráter. E se tivermos essas condições todas e formos consistentes e persistentes, eu acho que, e se for um sonho, não é? Acho que temos todo o potencial para conseguir. É uma questão de tempo. Sim. E eu faço esta pergunta em específico porque, volto a reforçar, tem todo o mérito. Nós somos Kappa Menzelt com 20 anos, mas tem ainda mais mérito, a meu ver, na minha perspectiva, quando nós somos Kappa Menzelt com 30 ou com 40, quando temos filhos, temos uma profissão, temos um conjunto de coisas que nos fazem, que são geralmente aquelas desculpas perfeitas para quem não quer, mas que são também essas mesmas desculpas são aquilo que mais evidencia quando alguém quer mostrar que é possível, porque apesar de das coisas do dia-a-dia, consegue conciliar e fazer acontecer. E é por isso que eu acho que é tão importante também exemplos como tu, de pessoas que mostram que é possível. Se é acordando mais cedo, se é saindo do trabalho e arranjando ali um compasso antes de irmos para o sofá, seja de que forma for. Mas é possível com filhos, é possível quando temos uma profissão que nos preenche, é possível mesmo quando temos, para além dessa profissão, outros hobbies e outras coisas, não é? que preenchem o nosso dia, que nós gostamos de fazer. Realmente, cuidar do nosso físico e levar um estilo de vida saudável é isto, é encontrarmos um estilo de vida saudável. E por isso, Tiago, obrigado por estares aqui hoje. Obrigado, eu. Pela tua partilha, pelo livro, que vou certamente tornar-me aqui mais... Não vou... Se calhar com jeitinho não vou ficar um poeta. Podem acompanhar o Tiago nas redes sociais. Procurem por Tiago Mota ou Mr. TJ ou então Bodycross Building. Temos também ensaio sobre o amor no Instagram e é ele que está lá, cada um no seu heterónimo. O heterónimo atleta, o heterónimo poeta e o heterónimo pai e profissional, atleta e poeta. Há um que ele tem um bocadinho de tudo. Conversas de Elite com Tiago Mota. Conto com a vossa subscrição, partilha, divulgação. Aquelas pessoas que acreditam que podem beneficiar desta mensagem, já sabem. Descrição, pegam no link, enviem. Vamos divulgar muito, vamos continuar a crescer. Já passámos os 10 mil, rumo aos 100 mil. Contam connosco. Contamos convosco.